Eu ia já introduzir uma pergunta que já me gerou uma espécie de curiosidade na sua introdução, que você migrou da questão da cirurgia, né, da sua área de cirurgia, para trabalhar com crianças. Quer dizer, o que te motivou aí para essa área específica e o porquê dos jovens? Por que trabalhar com pessoas com menos idade? Teve algum fato específico que tenha gerado isso? Pergunta difícil, na sua Marcelo. vivência, É uma coisa que foi acontecendo, não teve nenhum fato assim que desencadeou isso. Quando eu estava fazendo, assim, eu escolhi medicina, os meus pais são médicos, meio que me pareceu natural, assim, a minha escolha, não foi uma grande dificuldade, tinha muita admiração pelo que eles faziam. Pelo trabalho deles. Então, acabei seguindo nessa área. Agora, eles estão numa área um pouco mais dura, assim, da medicina, né, que é anestésio, radiologia, então é uma área bem diferente da que eu escolhi. Sim. E logo depois, na faculdade, né, como todo bom médico formado, tá completamente perdido. Então, assim, aí eu fui para cirurgia porque eu sou de Volta Redonda, então eu tive a possibilidade de fazer cirurgia por lá. Certo. Eu queria voltar um pouco para esse antro familiar, tava precisando disso. Acho que nessa época eu tava precisando de um psiquiatra. E aí... A sua família é toda de lá, de Volta Redonda? Sim. E aí acabou que eu comecei a fazer, gostei parcialmente, mas não era aquilo. E aí, assim, ao longo desse tempo, eu já tinha pensado assim, em fazer psiquiatria por causa de professores que eu tive, né? Eu acho que na medicina muita coisa acontece assim, né? A gente consegue conhecer pessoas muito bacanas que influenciam a gente. Influenciam na escolha, né? E aí eu acabei seguindo para psiquiatria e até então não tinha, né, o intuito de fazer psiquiatria da infância e adolescência. Isso foi se construindo ao longo do meu, assim... ao longo do meu envelhecimento, digamos assim, porque eu sou pai. Então eu tenho um garotinho de 10 anos. Certo. Garotinho não, um garotão, que ele já tá grande. E assim, ao longo do desenvolvimento dele, eu fui vendo dificuldades, assim, né, que de maneira geral pais e mães têm. E uma coisa que me encantou muito também foi o fato de poder estar acompanhando o desenvolvimento de crianças, né? Uma outra coisa aí técnica do motivo de eu ter feito essa escolha de psiquiatria da infância e adolescência é que, primeiro, que eu sou apaixonado, assim, eu acho que poucas pessoas são mais felizes do que eu fazendo o que eu faço. Isso, eu posso dizer isso assim de boca cheia. E na infância e adolescência a gente tem a possibilidade de estar lidando com crianças em formação e, de certa maneira, às vezes evitando que um adoecimento se torne mais grave lá na frente. Sim. Então, eu acho que isso, assim, é muito, muito bacana. Precioso, assim, né? Eu acho que isso faz sentido para mim, sabe? Quando a gente vai ver lá na frente, tem pessoas que têm transtorno de personalidade, depressões mais graves, né? Quadros de ansiedade, assim, quadros fóbicos, que a pessoa não consegue, às vezes, sair de casa. E que isso foi se formando não é de uma hora para outra. É uma coisa que aconteceu lá, às vezes, na infância, no começo da adolescência. E eu acho que isso faz com que eu realmente escolha essa área, porque tenho o intuito de tentar mudar, se eu não conseguir mudar de fato, que eu pelo menos ajude na condução, né, dessa criança. Então, a minha escolha se deu por causa disso. Um processo meio natural, né? Pela observação talvez das dificuldades, das dinâmicas do seu filho pequeno, aí você foi vendo que isso tem uma demanda grande, né? As crianças o tempo inteiro estão aí apresentando questões e com dificuldades de interação muitas vezes, né? Agora, a questão específica da psiquiatria, então, teve a ver com essa mesma... Foi através dessa observação do comportamento do seu filho e das outras crianças? Como é que isso se estabeleceu? Na verdade, Marcelo, vou falar assim, eu acho que foi mais por uma questão minha, a escolha da psiquiatria em si, porque eu sempre fui muito questionador, eu questionava o mundo, assim, eu falei, caramba, será que é assim que o mundo funciona, né? Eu tenho que acordar, trabalhar e fazer isso e repetir todo dia. E aí, assim, eu sempre gostava de ler, assim, pessoas que são, assim, né? Que lê sobre filosofia, vê coisas, assim, desse mundo. E acabou que a área da medicina que mais se aproximava disso que eu tinha interesse, dessas questões que eu tinha, essas crises existenciais com 20 anos de idade, foi realmente a psiquiatria, porque eu acho que dentro da área da medicina, não sei se a Márcia vai concordar, é a área que mais se distancia, assim, daquilo do que é uma ciência mais exata. A gente faz muito daquilo que é uma ciência humana mesmo, né? Perfeito. É claro que a gente não vai
fazer loucura, a gente vai fazer... Que é a parte do comportamento humano, né? Então, com todas as suas nuances possíveis, né? Exatamente. Então, É uma praxis mesmo, né? Uma prática que a gente tenta aliar aquilo que tem de mais atual dentro do que é ciência, com a criatividade que a gente tem, com o background de vida que a gente tem também. Então, a gente vai incrementando um pouco de criatividade dentro dos tratamentos que a gente vai fazer. Não criatividade, bem, numa escolha medicamentosa, isso não é viável. Claro. Mas, bem, o que uma pessoa, né, que está ali num período tão difícil da vida, né, que não consegue, por exemplo, fazer uma atividade física, vai fazer? Bem, consegue fazer 5 minutos de caminhada, consegue dar uma volta no quarteirão. Então, eu acho que inclui isso também dentro da minha prática, sabe? Essa possibilidade de modular as coisas a depender daquela pessoa que está ali na minha frente. Perfeito. E o que você estava falando, eu acho que a tua especialidade é uma das mais impactantes na vida de uma pessoa, né? Porque com o acompanhamento pelo especialista, ele desvia do curso natural do que ele estava falando, né? Que é uma criança que, se fosse tratada desde o início, como ela chegaria na vida adulta? Certamente muito diferente. Muito diferente. Talvez... com outras ferramentas, outros recursos. Ferramentas de autoconhecimento, de autocuidado, de você até evitando que ela viesse a desenvolver um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, né? E isso é muito importante, né? Como ele consegue, com a especialidade dele, mudar o curso natural de determinadas doenças, né? Então, por isso que é tão importante a população ter acesso à informação para que o diagnóstico dessas patologias seja feito o mais rápido possível, né? Para não ter o diagnóstico tardio, porque quanto mais precoce, a gente sabe que intervenção precoce, né? Principalmente autismo, né? Faz um diferencial incrível, né? Você poder dar recursos para aquela criança, já vai tratando, já vai acompanhando, né? Você sabe que muda totalmente uma criança já que começou a tratar logo do início, né? Perfeito. Então, ameniza a possibilidade. Mesmo, eu vou deixar você falar. Eu vou te falar que eu posso dizer que... Pela praxis, inclusive. Pela praxis. Pela minha vivência pessoal, entendeu? Eu acho que a sorte que eu tive, né, de poder fazer um diagnóstico precoce mudou totalmente a evolução do meu filho, né? É o principal fator. A evolução de bom prognóstico, assim, é o diagnóstico precoce com intervenções que podem ser feitas logo ali na primeira infância.